1.4. A revolução sitiada no elo mais fraco da corrente e sua teorização representativa em história e consciência de classe. 1.4.1. Os grandes levantes históricos, como as revoluções inglesa e francesa, estão sempre cheios de tragédias. A Revolução Russa em outubro de 1917 não é exceção à regra. Inevitavelmente, o fato de tal revolução, que visava iniciar a necessária transição do reino do capital para uma nova ordem histórica, ter irrompido nos estágios finais de uma desastrosa conflagração global, no elo mais fraco da corrente, só poderia agravar as coisas, além até mesmo das piores expectativas. Hoje está na moda tentar reescrever a história, espremendo-a no molde dos fatos mais recentes, como se a Revolução Russa jamais houvesse acontecido. Esse tipo de historiografia autocentrada dentro e fora da antiga União Soviética hoje é muitas vezes tentada precisamente por aqueles que, no passado, foram os maiores apologetas da Rússia de Stalin. Eles e seus novos patrocinadores recusam-se a admitir que eventos históricos dessa magnitude não podem ser desfeitos pela vontade de se adaptar às contingências políticas do momento. Os ecos de tais levantes históricos fundamentais continuam a reverberar pelos séculos afora. Na verdade, mais reverberam quanto mais tempo se evitar o exame de suas contradições intrínsecas no decorrer da prática social e política subsequente. Nesse sentido, a Revolução Francesa de 1789 deixou um legado contraditório, pois se derrubou a velha ordem feudal, ela também pôs em movimento uma série de fatos históricos multifacetados, com suas concatenações positivas e negativas e desafios que persistem até hoje. Foram estes últimos que, passados 200 anos, nas celebrações oficiais do bicentenário, induziram a classe dominante da França, sob a presidência socialista de Mitterrand, a tentar remodelar a memória ainda forte de 1789, de maneira a enterrá-la completamente em nome da eternização de seu domínio. Exercício fútil. 200 anos é um prazo muito curto para planear a cadeia de montanhas erguidas por um grande terremoto histórico e varrer seus vestígios da memória viva. Da mesma forma, é inegável falha não apenas do socialismo de tipo soviético sob Stalin, mas também, mas também de todos os débeis esforços posteriores de desestalinização que visavam eliminar alguns efeitos das contradições do sistema, preservando ao mesmo tempo seu conteúdo. Não poderiam desfazer o desafio histórico da própria Revolução de 1917. Apenas os apologistas mais subservientes e tolos da ordem estabelecida podem sustentar que essa revolução ocorreu sem causas socioeconômicas e políticas profundamente enraizadas. Na verdade, ela aconteceu no meio de uma imensa crise do sistema de capital global e afetou, para melhor e para pior, o resto do mundo por um longo período, que ainda não terminou. A estabilização subsequente do capitalismo ocidental, de que a histórica falência do próprio sistema soviético já era parte constituinte bem antes da queda da perestroika, não pode alterar essas interligações. Ela também não poderia acabar com a existência das profundas contradições estruturais do sistema de capital soviético e ocidental. Não importa quanto esforço for investido pelas partes interessadas na remodelação retrospectiva da história com a ajuda de condicionantes e contrafactuais. Hoje é maior do que nunca a necessidade de chegar a bons termos com a experiência histórica e o legado da Revolução Russa, examinando suas contradições em perspectiva e à luz dos fatos desenrolados no século XX, precisamente por causa do impressionante desmoronamento da chamada sociedade de socialismo realmente existente. A influente obra de Lukács, História e Consciência de Classe, que será explorada em detalhe na parte 2 do presente estudo, oferece importante ponto de referência para um exame crítico das questões pertinentes, tanto em termos do contexto histórico de sua origem, como em relação aos fatos políticos e intelectuais subsequentes no movimento socialista internacional. A influência desta obra, publicada em 1923, tornou-se lendária desde o momento da publicação até 1968. E mesmo depois disso, enquanto durou o movimento de 68. Em parte, isso se deveu à condenação pelo Comintern imediatamente após o seu aparecimento, mas há muito mais além dessa explicação, pois, embora História e Consciência de Classe não tenha sido de modo algum a maior realização intelectual do seu autor, certamente foi a mais representativa. A condenação apressada da obra pelo Comintern apenas serviu para dar uma sinistra ênfase ao significado representativo da obra. História e Consciência de Classe foi concebido em consequência da derrota da República dos Conselhos da Hungria. Lukács participou ativamente dela em 1919, primeiro como ministro da Educação e Cultura e, nas semanas finais dessa revolução de curto fôlego, na qualidade de comissário político de uma divisão do Exército.
Depois da derrota militar, ele se mudou para o Ocidente, onde a maré vazante da onda revolucionária trouxe, especialmente na Alemanha, derrotas semelhantes, ainda que não tão extensas e radicais para os socialistas. Todos os grandes problemas teóricos discutidos por Lukács em História e Consciência de Classe foram estudados por ele desta perspectiva, encontrando assim um eco bastante favorável nos círculos revolucionários do Ocidente, cujas aspirações foram igualmente esmagadas pela força das circunstâncias. Os socialistas ocidentais demonstraram grande afinidade com o espírito de História e Consciência de Classe, pois esta obra recusou categoricamente submeter-se às tentações do pessimismo, não importando quão trágicas fossem as circunstâncias prevalecentes. Como veremos na parte 2, há forte ênfase no método como fator decisivo que deveria constituir o legado marxismo, o legítimo marxismo, tinha muito a ver com o apelo do livro, já que ele poderia ser utilizado como recurso para superar a penosa evidência da avassaladora relação negativa de forças na época. Em outros aspectos, as mais importantes categorias filosóficas examinadas em História e Consciência de Classe, especialmente a problemática hegeliana de sujeito-objeto idêntico, visavam proporcionar a esperança histórica sob condições em que tudo parecia apontar na direção oposta. Mesmo as más notícias vindas da Rússia em grande quantidade podiam ser avaliadas de forma tranquilizadora e esperançosa no discurso de História e Consciência de Classe. A representatividade de Lukács como autor dessa obra foi inseparavelmente associada a esse dilema e a essas aspirações compartilhadas. Ele proporcionou a teorização corajosa de uma perspectiva que tanto reconheceu o caráter trágico dos recentes derrotas históricas, como, ao contrário de muitos intelectuais da época, recusou-se apaixonadamente a aceitar o veredito do presente como julgamento final sobre o assunto. 1.4.2 Em relação ao caráter representativo de História e Consciência de Classe, deve-se enfatizar que os determinantes da concepção nela articulada tinham muitos aspectos. As correlações pelas quais essa obra adquiriu seu significado poderiam ser resumidas da maneira seguinte, reiterando também as conexões históricas pertinentes mencionadas acima. 1. A materialização teórica dos problemas que resultaram do fato de que a primeira revolução socialista em grande escala começou, de repente, no elo mais fraco da corrente, e teve de se enfrentar a perspectiva teve de enfrentar a perspectiva de se erguer sem ajuda, por causa do extremo atraso de seu quadro socioeconômico. Na literatura, o elo mais fraco foi canonizado e recebeu conotações compulsórias positivas. História e Consciência de Classe ofereceu uma visão bem mais diferenciada, daí sua rápida condenação pelas autoridades do partido em Moscou, procurando sugerir uma saída para as restrições e contradições de qualquer ordem pós-revolucionária pela implementação prática das categorias filosóficas ali elaboradas. 2. A participação atuante de Lukács como líder numa experiência revolucionária fracassada e a ressonância desta última com outras tentativas também fracassadas no Ocidente. A meta implícita e parcialmente explícita de História e Consciência de Classe era um exame rigoroso do que poderia garantir o êxito contra as relações de forças extremamente desfavoráveis. Os termos em que, à luz da experiência húngara frustrada, a avaliação das causas do fracasso poderia localizar algumas tendências no estágio muito inicial, por exemplo, com relação à burocratização do partido, ainda que Lukács os identificasse apenas numa linguagem exópica, atribuindo as contradições e traços negativos criticados ao antigo tipo de partido, que se tornaram cada vez mais proeminentes no decorrer da stalinização bem-sucedida do movimento internacional da classe trabalhadora. A grande influência dessa obra estava claramente visível nos textos dos intelectuais revolucionários que sofreram as tendências negativas que avançavam inexoravelmente dentro do próprio movimento, inclusive Karl Korsch e Antônio Gramsci. A classe dos intelectuais burgueses que mudaram de lado sob a influência da Revolução Russa, como o próprio Lukács, trouxe consigo seu próprio programa e seus objetivos para obter uma linha específica de mediação teórica com que pudessem responder a todos os que, em princípio, tentassem a mesma mudança. Essa dimensão da obra gerou mais tarde respostas no diapasão de um marxismo ocidental, mítico empurrado para o centro das discussões filosóficas em 1955 pelas aventuras da dialética de Merleau-Ponty. Mas, como veremos no capítulo 8, o louvor assim acumulado sobre história e consciência de classe era apenas uma prece fúnebre para Marx e o marxismo em geral, sem qualquer ligação real com as preocupações originais de Lukács ou com os graves problemas que estavam diante daqueles que buscavam respostas nos horizontes marxistas. Parece que era ao mesmo tempo uma tentativa do grupo social representado por Merleau-Ponty de livrar-se de responsabilidades anteriormente assumidas.
Uma dimensão mais fundamental dos problemas mencionados no ponto 4 dizia respeito a todo o conjunto da burguesia, como Lukács via a classe de onde ele próprio saíra pelo final de 1917. O ano final e o período imediatamente seguinte à guerra foram a encruzilhada onde as estradas dividiram e separaram Lukács não somente de Max Weber, até então sua alma gêmea intelectual e amigo íntimo, e de Thomas Mann, ambos entusiásticos defensores do chauvinismo alemão e de suas metas de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, ao contrário de Lukács, que condenou sem reservas toda a aventura imperialista, mas também mais tarde de algumas das grandes personalidades da escola de Frankfurt, como Adorno e Horkheimer, caracterizados pelo velho Lukács como os que se comprazem em habitar o grande hotel abismo e gozar de suas fortes emoções contemplativas. O velho Lukács falava sobre o problema da mudança de posição e atitude de toda a classe no período intermediário, a passagem da burguesia de uma posição que refletia uma crise de consciência, ou seja, uma crise de conscientização, orientação teórica e de consciência, inclusive com a admissão de alguma espécie de culpa, que trazia consigo uma consciência culpada ou pelo menos um mínimo de consciência de seu próprio papel na perpetuação da injustiça social, para outra inteiramente desprovida de consciência, uma má-fé generalizada, não apenas no sentido de Sartre, mas mesmo em seu sentido de beirando o cinismo, em vez da falsa consciência, mais ambígua e ainda potencialmente aberta no sentido de Lukács, de uma era anterior, especialmente visível logo depois da desastrosa Guerra Mundial e das revoluções que a seguiram. Esta mudança na atitude da classe para com a injustiça social trouxe mais tarde um evidente recuo para a presunçosa autocomplacência da chamada direita radical, plenamente sintonizada com a margem cada vez mais estreita das alternativas viáveis no âmbito das premissas socioeconômicas do sistema do capital global. Um corolário de tudo isso foi o caráter trágico do empreendimento do filósofo húngaro, tanto num sentido histórico mais amplo como em termos pessoais. Historicamente, no sentido de que certas possibilidades objetivas deixaram de se materializar e a revolução, no elo mais fraco da corrente, não apenas permaneceu isolada, mas subsequentemente também conseguiu consolidar suas piores contradições e suas maiores fraquezas como um ideal compulsório monstruoso, impondo assim uma pesada carga sobre as tentativas revolucionárias socialistas por toda a parte. B. Uma mudança igualmente negativa afetou os socialistas nos países capitalistas avançados, porque os adversários ajustaram suas estratégias às circunstâncias alteradas e maximizaram os benefícios que poderiam tirar das contradições do sistema soviético, autoritário e economicamente atrasado. Eles conseguiram desarmar provisoriamente suas próprias classes trabalhadoras, usando em parte o exemplo dissuasivo das sociedades de socialismo realmente existente, e, em parte, embora involuntariamente, por meio da cumplicidade do movimento trabalhista ocidental, na imposição do peso colossal da taxa diferencial de exploração sobre o resto do mundo. Em termos pessoais, a tragédia de Lukács foi o fato de que seu apelo à responsabilidade dos intelectuais, tema importante, constantemente recorrente nos textos de Lukács por toda a sua vida, e, durante muito tempo, também a grande razão de seu sucesso, perdeu o sujeito a que poderia ser dirigido como entidade coletiva. Ao contrário, como veremos no capítulo 10, em suas últimas obras, Lukács terminou com o único discurso de que permaneceu aberto ao autor derrotado pelas trágicas mudanças que ocorreram no campo da economia e da política. Um apelo moral direto à consciência moral do indivíduo, que para Lukács representava a última parada depois de ser forçado a abandonar o caminho da busca de toda a sua vida, por um não mais falsamente consciente, mas por um sujeito transindividual moralmente consciente e responsável. 1.4.3. Uma citação de um dos maiores trabalhos de Lukács, o jovem Hegel, nos proporciona a compreensão de suas motivações interiores, não apenas as da época em que escreveu História e Consciência de Classe, mas também as de muito mais tarde. Ela também ajuda a explicar alguns dos aspectos proeminentes no desenvolvimento do Lukács maduro, acima de tudo, seu conservadorismo estético. Foi muitas vezes condenado por seus críticos por se alinhar em Goethe e Balzac, e também com Thomas Mann, elogiado pelo filósofo como o mais notável representante no século XX, da alternativa positiva à perspectiva do desespero, analisado por Lukács em suas reflexões sobre Hegel, e por comparar favoravelmente esses autores com a desconcertante visão
de mundo da vanguarda e seus defensores. Como deixa bem claro a citação abaixo de O Jovem Hegel, a opinião a favor de Goethe, Hegel, Balzac e Thomas Mann não era de modo algum para Lukács uma questão de gosto estético, conservador ou não. Ela dizia respeito à trágica visão que teve dos fatos históricos e sociais em andamento, que tentou transmitir em todos os seus textos mais importantes, inclusive em História e Consciência de Classe. Foi assim que ele formulou a crua alternativa de que estava diante da humanidade numa obra crua alternativa que estava diante da humanidade numa obra escrita na imigração na União Soviética, opondo-se à linha oficial de Stalin Zdanov sobre Hegel como representante da extremada reação conservadora contra a Revolução Francesa. Abre aspas. Ricardo e Balzac não eram socialistas, eram, na verdade, oponentes declarados do socialismo. Mas tanto a análise econômica objetiva de Ricardo como a mimes literária de Balzac do mundo do capitalismo apontam para uma necessidade de um novo mundo, não menos vividamente do que na crítica satírica de Fourier sobre o capitalismo. Goethe e Hegel permanecem no limiar da última grande e trágica florescência da ideologia burguesa. Wilhelm Meister e Fausto, a Fenomenologia do Espírito e a Enciclopédia formam parte da monumental realização em que as últimas energias criativas da burguesia estão reunidas para dar expressão intelectual ou literária à sua própria situação tragicamente contraditória. Nas obras de Goethe e Hegel, o reflexo do período heróico da era burguesa é ainda mais claramente visível do que em Balzac, para quem a era parece nada mais do que um glorioso prelúdio para a terrível vitória final da prosa do período capitalista. Fecha aspas. Algumas páginas mais tarde, Lukács decifrou as trágicas implicações do dilema de Hegel, compartilhado por outras grandes personalidades de sua classe. Abre aspas. O âmago da concepção de Hegel da tragédia no reino ético, é que ele concorda inteiramente com a visão de Adam Smith de que o desenvolvimento das forças materiais de produção é progressivo e necessário, mesmo com respeito à cultura. Ele tem a mesma força de Smith e Ricardo em suas críticas severas às queixas dos românticos sobre o mundo moderno e desdenha sua sentimentalidade, que fixa em particularidades e não vê a situação inteira. No entanto, ao mesmo tempo, ele também vê, e isto o aproxima dos interesses e preocupações de Balzac e Fourier, que o tipo de homem produzido por esse avanço material no capitalismo e por meio deste é a negação prática de tudo que é grande, significativo e sublime que a humanidade tenha criado no decorrer da história até então. A contradição de dois fenômenos necessariamente conectados, o elo indissolúvel entre o progresso e a degradação da espécie humana, a aquisição do progresso à custa de tal degradação, este é o centro da tragédia no reino do ético. Assim, Hegel articula uma de suas maiores contradições da sociedade capitalista com certas ressalvas, de todas as sociedades de classe. Fecha aspas. Foi assim que Lukács, no final, ligou a visão hegeliana da tragédia no reino do ético ao imperativo socialista. E, nisso, no próprio dilema é o necessário apelo à responsabilidade dos intelectuais que surgia da conceituação das alternativas que, a seu ver, devem ser enfrentadas no mundo contemporâneo, abre aspas, seria superficial insistir em que Hegel teria sido bem maior se jamais houvesse adotado o conceito da reconciliação. A análise dialética real do progresso humano e suas contradições só poderia ser empreendida de um ponto de vista dominado por uma crença na vitória final do progresso. Apesar de todas as contradições, somente a perspectiva de uma sociedade sem classe proporciona uma visão das tragédias a enfrentar no caminho, sem sucumbir-se às tentações de um romantismo pessimista. Por esta razão, devemos colocar a crítica social de Fourier mais alto do que a de Hegel. Se essa perspectiva não estiver disponível para um pensador, e já vimos que ela não estaria disponível para Hegel, só existem então duas possibilidades abertas a qualquer um que tenha uma visão clara das contradições. Ou ele há de agarrar-se às contradições, caso em que terminará como um pessimista romântico, ou manterá sua fé, apesar de tudo, de que o progresso é inevitável. Não importa quantas tragédias estiverem espalhadas pela estrada. Apenas devido ao amor à realidade e ao profundo compromisso de Hegel para com ela, foi possível a existência da riqueza concreta da dialética hegeliana.
Se o seu sistema culmina em reconciliação, isto mostra apenas que, enquanto estiver fechado o horizonte da sociedade de classes, o progresso humano, mesmo no reino do espírito e da filosofia, é levado a dar voltas pelo labirinto do que Hegel chamou de falsa consciência. Fecha aspas. Assim, a atitude moral e intelectual defendida por Lukács não foi de modo algum escolhida e recomendada com base em qualquer critério estético. Na Hungria, onde Lukács teve sua formação intelectual, o papel da literatura consistiu durante séculos em intervenção direta nas questões sociais e políticas mais fundamentais. E a Revolução de 1848 e 1849, contra o domínio dos Habsburgos, foi iniciada, como se podia esperar, no dia 15 de março, ainda hoje o dia mais importante do calendário nacional, pelo grande poeta Sándor Petőfi, que recitou seu poema Levantai Húngaros, nos degraus do Museu Nacional. Dentro da mesma tradição, o ídolo do jovem Lukács, que jamais deixou de ser objeto de sua veneração, o poeta Endre Ade disse-o em alto e bom som em seu credo artístico. Não vim para ser artista, mas para ser tudo. Mestre era eu, o poema era apenas um criado enfeitado. Lukács escolheu uma vida moral e política intensamente pública, uma cruzada em defesa de seus ideais. Ele foi obrigado a entrar em campo da teoria estética e da crítica literária depois de ter sido derrotado pelos esbirros de Stalin como político. Mesmo então, ele preferiu continuar a afirmar a mensagem moral e política inicialmente escolhida, utilizando o meio da análise literária e da estética, como Andy usou a poesia como seu criado enfeitado a serviço da emancipação humana, aceitando uma condição que lhe calhava bem como uma tragédia no reino do ético. Ele continuou a apelar para o exemplo de Goethe e Hegel, Balzac e Thomas Mann, porque desejava fazer com que as pessoas evitassem as armadilhas do pessimismo romântico. A abordagem de Lukács, inclusive, é chamada marxista olímpica de distanciar-se como Goethe e Hegel dos conflitos da época depois de ser forçado a retirar-se do campo da política, era representativa de muitos intelectuais burgueses que, como ele, adotaram a causa socialista. A Revolução Russa, com a qual se recusaram a romper, desencadeou a mudança de sua perspectiva, muitas vezes apesar dos custos de suas próprias tragédias pessoais. O próprio Lukács foi encarcerado por algum tempo na Rússia de Stalin e, mais de uma vez na vida, teve de enfrentar o risco de ser preso na Hungria, passando meses na prisão depois do levante de 1956. Ele sabia enfrentar essas adversidades com a força de espírito, pois compartilhava plenamente o que afirmou sobre Hegel, uma crença na vitória final do progresso, apesar de todas as contradições, ainda que isso significasse para o futuro próximo a tragédia no reino do ético. Entretanto, fica a pergunta, até que ponto as determinações da falsa consciência, identificada pelo autor de História e Consciência de Classe de O Jovem Hegel, afetaram sua própria condição, quando a tentativa histórica de romper com o horizonte fechado da sociedade de classes, que ele previu e avalizou, tomou um caminho sem saída. O fatídico desenvolvimento sem saída do sistema soviético, pois, sob tais condições, a ausência de uma clara admissão de que todas aquelas décadas de sacrifício e tragédia no reino do ético só poderiam produzir um desenvolvimento descarrilado, manter a fé, apesar de muitas tragédias encontradas pelo caminho. Representou, apesar de inadvertidamente, uma atitude crítica em relação às grandes contradições do sistema que mantinha o domínio do capital sob outra forma. O controle estatal alienado dos meios de produção e da concomitante e politicamente compulsiva extração do trabalho excedente. Inevitavelmente, apesar de todas as contradições, permaneceu fiel à perspectiva de história e consciência de classe e de um jovem Hegel. Permanecer fiel à perspectiva de história e consciência de classe de um jovem Hegel não evitou a acusação de falsa consciência, no sentido atribuído pelo próprio Lukács a Hegel, nem de má fé, em que seus detratores tentaram acusá-lo. Outra questão difícil diz respeito ao desaparecimento histórico dos destinatários originais das exortações morais de Lukács, intelectuais burgueses que desejavam adotar a causa socialista. Nesse sentido, a profunda crise estrutural do sistema do capital global poderia produzir uma alteração significativa no futuro. Seja como for, a volta ao lar da inteligência burguesa trouxe consigo um grande problema para o movimento da classe trabalhadora por toda parte.
Um fato muito desanimador a ser enfrentado é que a tese de Lenin da importação externa da consciência de classe para a classe trabalhadora, através da atuação dos intelectuais burgueses, tese que Lukács, no decorrer dos acontecimentos do século XX, tese que Lukács, como se esperava, abraçou até o fim, provou ser historicamente inviável no decorrer dos acontecimentos do século XX. As formulações originais de Marx sobre a necessidade de desenvolver a consciência de massa comunista visavam uma solução muito diferente. Desta maneira, ao indicar como medida de sua viabilidade ou fracasso a necessidade estratégica de orientação e da ação de massa, em termos das quais o projeto socialista foi desde o início concebido, a definição marxista do caminho à frente oferece um indicador esperançoso para a necessária reorientação do movimento, mas apenas um indicador, pois à luz da experiência histórica ocorrida nesse meio tempo, é necessário reafirmar as dificuldades de uma rearticulação radical do movimento socialista como um movimento de massa viável. 1.4.4 Apesar de todas as suas mistificações, no sistema hegeliano, o capital era às vezes considerado não simplesmente como, como alguma espécie de entidade material, como os bens do capital, mas como uma relação. No entanto, Hegel descreveu esta relação como sendo 1. Absolutamente inevitável, 2. Uma compulsão benevolente e 3. Necessariamente regida por um sujeito supraindividual, em vista dos constituintes individualistas isolados, os indivíduos personalistas, de que o complexo totalizador da sociedade civil supostamente se constituiria. A concepção de Hegel de sujeito-objeto idêntico era um corolário necessário de tudo isto, pois a única determinação coesiva que ele poderia oferecer para manter sob controle as forças centrífugas da sociedade civil, em suas próprias palavras, infinita, nos limites de um sistema concebido do ponto de vista do capital, era a pseudo-mediação realizada pela astúcia da razão, subordinando a si todos os indivíduos. O sujeito-objeto idêntico, como verdadeira força motriz histórica, tinha de realizar seu próprio objeto, produzindo e perpetuando, como meio da instrumentalidade escolhida de indivíduos particulares, sua própria ordem, já estabelecida, além da qual não poderia haver nada racionalmente concebível. Lukács adotou a concepção hegeliana como ponto de partida filosófico. Este foi o ponto de contato pelo qual ele desejava mediar a sua recém-descoberta mensagem socialista para todos os que ainda viam o mundo através das lentes da filosofia burguesa clássica. Compreensivelmente, diante das circunstâncias dadas pelo turbilhão revolucionário e pós-revolucionário, a questão da força histórica era proeminente entre as preocupações de Lukács em história e consciência de classe. Para transmitir essa mensagem, ele teve de rejeitar não apenas o conto de fadas da compulsão benevolente de Hegel, mas também a sua visão absoluta da absoluta impossibilidade de fugir das determinações da sociedade civil. Ao mesmo tempo, Lukács também teve de transformar o sujeito supraindividual num sujeito coletivo transindividual, em pleno controle de seu próprio destino, sem o que a superação esperada da tragédia no reino do ético não seria convincente. Não obstante, é estranho que Lukács tenha pensado que poderia encontrar uma solução satisfatória para as questões históricas e práticas pertinentes em termos de sua própria versão do sujeito-objeto idêntico da história. No prefácio de 1967 para a História e Consciência de Classe, Lukács admitiu que seus esforços resultavam apenas em ser mais hegeliano do que Hegel. Foi um diagnóstico generosamente correto. Como resultado do incorrigível substitucionismo típico de história e consciência de classe, o sujeito-objeto idêntico de Lukács terminou sendo uma entidade supraindividual totalmente abstrata e Zolen, ou seja, carregada de dever ser, ainda que secular. O partido, escrito com maiúsculas, sacralizado e hipostasiado como portador de um imperativo moral, na verdade, a problemática hegeliana do sujeito-objeto idêntico, como a concepção reprodutora da hierarquia, não poderia ser mais estranha ao modo de controle sociometabólico socialista. Como veremos no capítulo 19, a contra-imagem marxiana e os critérios de viabilidade para a regra do capital diziam respeito ao estabelecimento de mediações materiais e institucionais adequadas entre os indivíduos no quadro de um sistema comunal altamente produtivo, e não a invenção de um novo sujeito supraindividual.
O projeto socialista tinha de visar a restituição dos poderes alienados de controle sociometabólico dos produtores associados, no contraste mais rigoroso possível em relação ao substitucionismo cada vez maior, e, no final, totalmente petrificado ainda mais e ainda violentamente superposto, que tiveram de enfrentar no sistema stalinista. A verdadeira tragédia, e não apenas no reino do ético, foi que, sob as circunstâncias de revoluções derrotadas por toda parte, exceto na Rússia, o que inevitavelmente também significou o isolamento da única revolução sobrevivente, se negaram cruelmente as condições históricas para o desenvolvimento bem-sucedido dos termos materiais e institucionais exigidos pelo modo socialista da alternativa metabólica ao domínio do capital como empreendimento global. Abriram-se totalmente as portas, não somente para a estabilização do sistema do capital seriamente abalado no Ocidente, mas também para a emergência, na Rússia pós-revolucionária, de uma nova forma de personificação do capital, que poderia operar um ritmo forçado de extração do trabalho excedente em nome da revolução e para o propósito declarado da necessária acumulação socialista, justificada pela promessa de ultrapassar em pouco tempo os principais países na produção per capita de ferro gusa, aço e carvão, como medida do sucesso socialista. Como estrutura de comando desse novo gênero de controle sociometabólico, o partido teria de pairar acima de todos como regulador da extração politicamente compulsória do trabalho excedente, com todos os seus corolários culturais e ideológicos. Com isso, o Estado foi reforçado e, mais do que nunca, centralizado na forma de política, na forma de partido-Estado, em vez de dar início ao próprio encolhimento, conforme previsto no processo socialista original. A teorização representativa da situação pós-revolucionária que Lukács introduziu em História e Consciência de Classe surgira nas novas restrições e circunstâncias históricas. Sua obra, de modo algum, previa e muito menos se identificava favoravelmente com as soluções stalinistas que vieram a prevalecer mais tarde. Muito pelo contrário, História e Consciência de Classe apresentou um quadro idealizado das possibilidades inerentes aos fatos que ocorriam. Lukács, na verdade, procurou criar soluções que deveriam prevalecer não apenas sobre a inércia material sufocante, mas, o que para ele era bem mais importante, também sobre os riscos do descarregamento e da burocratização, os métodos firmemente rejeitados do partido da espécie antiga, definindo a raison d'être do partido em termos de um rigoroso preceito moral. Entretanto, o sujeito objeto idêntico de Lukács, o proletariado, com seu ponto de vista da totalidade, no final terminou sendo não a classe dos trabalhadores, mas o partido. Dizia-se que a classe como tal era prisioneira da sua consciência psicológica, algo que se opunha à sua consciência imputada ou atribuída, sem a qual, na sua opinião, a revolução não poderia ter sucesso. O substitucionismo de história e consciência de classe resultou necessariamente deste diagnóstico. O dilema de Lukács, compartilhado por muitos intelectuais na época solidários à Revolução, tornou-se então como demonstrar a inevitável vitória do socialismo, apesar das fragilidades do elo mais fraco, e apesar da inércia ideológica dominante, apesar da inércia ideológica dominante entre os trabalhadores. As dificuldades que emergiam desta última foram enfatizadas pelo autor de História e Consciência de Classe, que repetidamente explicava a importância das consequências negativas do sucesso dos partidos reformistas na Segunda Internacional na manipulação da consciência psicológica do proletariado. Nota de rodapé. Segundo Lukács, com a ideologia da social-democracia, o proletariado cai vitimado por todas as antinomias da reificação. Fim da nota de rodapé. Como veremos na parte 2, Lukács apresentou uma garantia de vitória socialista em termos filosóficos, metodológicos e ideológicos. A categoria do sujeito-objeto idêntico era uma parte essencial de sua solução. Pela própria definição de sua natureza, o sujeito-objeto idêntico da história poderia oferecer uma garantia axiomática de êxito. Assim como na filosofia hegeliana era absolutamente inconcebível imaginar outra coisa que não o sucesso total para o empreendimento do sujeito-objeto idêntico, o espírito do mundo autorrealizador. Lukács estipulou que a condição moral seria a única necessária para o sucesso, insistindo que o partido teria de merecer o papel historicamente atribuído a ele, lutando pela confiança de classe trabalhadora e conquistando-a honestamente, o que poderia deter muito do que via a seu redor em seus esforços contra algumas figuras do alto escalão do Partido Húngaro e da Comintern.
No entanto, muito além do caráter axiomático do sujeito-objeto idêntico, colocado por Lukács a serviço da transformação em força das fragilidades do elo mais fraco, ele também precisava de Hegel por outras razões. Em Hegel, ele via as possibilidades últimas e também os limites insuperáveis da tradição filosófica clássica burguesa. Contra esta, Lukács propôs a adoção intelectualmente viável do ponto de vista da totalidade pelos pensadores socialistas, possibilidade que, para ele, a lógica objetiva da própria história negava até mesmo a Hegel, para não mencionar seus predecessores e sucessores, como a prova da vitória socialista não apenas no domínio da filosofia, mas no enfrentamento social fundamental entre o capital e o trabalho em geral. Ao mesmo tempo, o dilema relativo à consciência psicológica da classe trabalhadora foi também resolvido por Lukács em termos intelectuais e ideológicos. Ao projetar o sucesso ideológico do trabalho da consciência sobre a consciência, este trabalho teria de ser concebido pela ação do partido, definido como Lukács como a encarnação visível e organizada da consciência de classe, e como a ética do proletariado. Esse tipo de caracterização do partido não foi oferecido como um fim em si, mas como uma forma possível de enfrentar o desafio histórico. Na visão de Lukács, expressa em História e Consciência de Classe, a alternativa que havia à frente era grave, mas simples. Desde que o partido, em plena consciência de sua missão histórica, pudesse realizar as exigências de seu preceito moral, seria possível encontrar uma maneira de superar a crise ideológica do proletariado. De outro modo, a humanidade tendia a precipitar-se no barbarismo. Assim, a preocupação marxiana com as condições objetivas da alternativa sociometabólica necessária foi abandonada em favor de um discurso teórico-ideológico elevado. Ao mesmo tempo, a atuação supraindividual da história foi trazida de volta por Lukács pela porta dos fundos na forma do partido, caracterizada por ele como mediação concreta entre homens e a história. Desse modo, o autor de História e Consciência de Classe oferecia uma garantia axiomática de sucesso, e também contornava a necessidade de indicar, mesmo que em termos incompletos, as imprescindíveis mediações materiais e institucionais que, em seu devido tempo, deveriam superar, no mínimo em princípio, as restrições e contradições do sistema soviético pós-revolucionário. 1.4.5 A solução de Lukács para o grande peso do presente só poderia ser teórica e abstrata, no mesmo molde que ele postulava a vitória teórica sobre a filosofia burguesa clássica como garantia da vitória socialista sobre a ordem burguesa. Ele discutiu, assim, a questão da forma correta de ver o presente, dando paradoxalmente a última palavra a ninguém menos do que o próprio Hegel. Abre aspas, enquanto o homem concentrar seu interesse contemplativamente no passado ou no futuro, ambos se fossilizam numa existência alienada. Entre o sujeito e o objeto está o pernicioso abismo, insuperável do presente. O homem deve ser capaz de compreender o presente como um vir a ser. Apesar, apenas aquele que deseja e cuja missão é criar o futuro, pode ver o presente em sua verdade concreta. Como diz Hegel, verdade não é tratar os objetos como estranhos. Fecha aspas. Compreender o presente como vir a ser e vê-lo à luz de um entendimento concreto de seu caráter processual, graças ao trabalho da consciência sobre a consciência, tornaram-se assim a solução idealizada para as crescentes contradições do presente. Entretanto, desta forma não se quebraria o encanto do capital permanente universal de Hegel. Ao contrário, todo empreendimento de história e consciência de classe teve de se conter dentro dos limites de algumas das categorias mais importantes do sistema hegeliano. No entanto, a iniciativa magistral de Lukács adquiriu significado representativo não apesar, mas precisamente por e com as suas limitações. A problemática concepção do filósofo húngaro do desenvolvimento histórico materialmente sustentável e, neste, do papel da intervenção política consciente, não era somente dele. A natureza da revolução no elo mais fraco da corrente tinha muito a ver com isso. À sua frente, ele tinha as evidências de uma revolução bem-sucedida, a única a sobreviver, e procurava formas de generalizar o que identificava com as condições que asseguravam sucesso em relação ao mundo materialmente mais avançado do Ocidente capitalista, onde ele e seus companheiros socialistas foram derrotados. Assim, não era bastante afirmar, repetido e apaixonadamente, que a derrota era o prelúdio necessário para a vitória. A própria fraqueza material teria de ser transformada em vantagem revolucionária. Consequentemente, Lukács declarou que o caráter não desenvolvido da Rússia dava ao proletariado russo a oportunidade de resolver a crise ideológica com maior eficiência, prometendo um percurso mais fácil também no futuro.
com base na alegada vantagem histórica, abre aspas, a menor influência exercida na Rússia pelos modos de pensar e sentir capitalistas sobre o proletariado, fecha aspas. Lukács assim conseguiu, em pleno acordo com sua meta consciente, evitar as armadilhas do pessimismo romântico. Mas, irônica e tragicamente, sob as circunstâncias que prevaleciam, ele só poderia fazer isso lançando algumas de suas mais caras esperanças no molde de um otimismo romântico. Contudo, para ser justo, dada a vazante da onda revolucionária na Europa e o atraso material da Rússia, o programa marxista de superação do domínio do capital, em termos socioeconômicos, na qualidade de modo de controle metabólico globalmente dominante, não poderia estar na agenda histórica do momento em que a histórica consciência de classe for escrito, nem na Rússia, nem em qualquer outro lugar. Além do mais, os longos anos de guerra civil e suas penosas consequências atraíram ainda mais atenção para o terreno político. Fazer da miséria uma virtude, sob o impacto da força das circunstâncias, significava que o alvo real das transformações socialistas, a necessidade de ir além do capital, praticamente desaparecia do horizonte. Seu lugar foi tomado por uma orientação centrada na política, deixando de lado ou desconsiderando a insistência de Marx em que a revolução tinha que ser econômica e social, em oposição necessariamente limitada e restrita margem de ação oferecida por qualquer revolução política. Com isso, as estruturas e realizações produtivas tiveram de ser adotadas sem maiores questionamentos e considerações e consideradas diretamente utilizáveis, definindo assim a principal tarefa da estratégia socialista, a superação mais rápida possível dos países capitalistas mais importantes e a descoberta de palavras convincentes até mesmo para as práticas mais intensas do taylorismo explorador. Foi dessa maneira que as fatídicas fraquezas do elo mais fraco vieram a dominar não apenas da Rússia pós-revolucionária, mas em todo o movimento socialista internacional. Naturalmente, Lukács não se identificou conscientemente com todos os aspectos desse desenrolar dos fatos. Contudo, ele adotou de coração suas principais características. A solução filosófica e ideológica que ofereceu para os problemas observados em História e Consciência de Classe foi complementada por uma orientação exclusivamente política em termos práticos, restringindo irremediavelmente o conceito marxista da prática social transformadora. Mais uma vez, isso foi feito a fim de demonstrar a força do elo mais fraco. Os detalhes desses problemas devem ser deixados para a parte 2, especialmente nos capítulos 8 e 9. Para concluir essa sessão, é preciso mencionar rapidamente o significado conferido por Lukács à revolução política que expropriava os expropriadores dos capitalistas. Nela, Lukács celebrou não simplesmente o primeiro passo na estrada para uma potencial transformação socialista, mas a abolição de toda oposição entre passado e presente. E continuou postulando que, por meio do ato político de tirar-se o domínio do trabalho das mãos do capitalista, a emancipação do trabalho estaria efetivamente realizada, restando apenas para o futuro a tarefa da socialização, definida como o que faz o proletariado tornar-se consciente da relação interna alterada do trabalho relativamente às suas formas objetificadas, a relação do presente com o passado. Assim, a revolução sitiada no elo mais fraco da corrente encontrou sua teorização representativa em História e Consciência de Classe. 1.5. A perspectiva da alternativa inexplorada de Marx, do cantinho do mundo à consumação da ascendência global do capital. 1.5.1. Marx não tinha nenhuma necessidade de suprarregelizar Hegel. Seu enfoque primordial não era um país subdesenvolvido e devastado, lutando com a tarefa da acumulação primitiva, mas a forma clássica do desenvolvimento capitalista, que produziu a confiante teorização de seus próprios caminhos naturais e uma absoluta legitimidade nos escritos da economia política clássica, o principal alvo teórico de Marx. Igualmente, com relação à ação revolucionária, o que Marx tinha em mente não era uma classe trabalhadora pequena e até dizimada numa guerra civil, mas o energicamente ascendente proletariado industrial dos países capitalistas dominantes. Dado seu enfoque essencial, a crítica da economia política, explicitada no subtítulo de todas as suas principais obras, as complicações a serem enfrentadas na ausência de um proletariado industrial forte só poderiam estar à margem de suas preocupações. E, mesmo quando entraram no horizonte de Marx, nos últimos anos de sua vida, não trouxeram consigo grandes reavaliações teóricas. A ideia de uma atuação substitutiva, seja lá sob que forma, era algo abominado por ele. Quando sua probabilidade assumiu de uma forma organizacional tangível na Europa,
No momento da adoção do programa de Gotha alemão, ele protestou veementemente. Marx percebeu claramente que o substitucionismo só poderia ser desastroso para o movimento socialista. Em todas essas razões, a relação de Marx com Hegel não era muito problemática. Ele dava ao grande filósofo alemão o merecimento de alguém que abriu o caminho ao pensamento dialético, mas não hesitou em descartar ao mesmo tempo seu sujeito-objeto idêntico, na qualidade de mitologia conceitual. Para Marx, o que viciava a filosofia de Hegel não era apenas seu idealismo, mas o fato de este compartilhar o ponto de vista da economia política, o que significava uma postura totalmente acrítica em relação ao capital como controle metabólico da sociedade. E, já que Marx adotou o ponto de vista do trabalho em sua tentativa de explicar claramente uma alternativa radical para a ordem estrutural dada, sua concepção de história tinha de ser diametralmente oposta à de Hegel. Por todas essas razões, o conceito de Marx do capital como ordem histórica que se desenvolvia dinamicamente e a tudo abrangia estava em sua origem ligado à concepção de história do mundo hegeliana, o domínio da irresistível atividade própria do espírito do mundo. Entretanto, a grande visão idealista de Hegel da história do mundo se desdobrando idealmente, a interpretação marxista contrapôs um conjunto de acontecimentos e fatos tangíveis, empiricamente identificáveis, que diziam respeito a indivíduos reais em seu ambiente institucional realmente existente. Marx assim formulou sua contra-imagem materialista explicitamente oposta à concepção hegeliana. Abre aspas, quanto mais se entendem no curso desse desenvolvimento as esferas separadas que atuam umas sobre as outras, e quanto mais o isolamento original das nacionalidades separadas é destruído pelo modo avançado de produção, pelo intercâmbio e pela divisão natural do trabalho entre as diversas nações emergentes que daí resulta, mais a história se torna a história do mundo. Assim, por exemplo, se na Inglaterra é inventada uma máquina que priva de pão milhares de trabalhadores na Índia e na China e derruba toda a forma de existência desses impérios, esta invenção se torna um fato histórico mundial. Disto resulta que a transformação da história em história do mundo não é absolutamente mero ato abstrato de parte da autoconsciência do espírito do mundo ou de qualquer outro espectro metafísico, mas um ato bastante material e empiricamente verificável, ato cuja prova cada indivíduo fornece enquanto vai e vem, come, bebe e se veste. Na história decorrida até o presente, certamente também é da mesma forma um fato empírico com a amplificação de sua atividade em atividade histórica mundial, os indivíduos isolados se tornam cada vez mais escravizados sob uma força alheia a si, uma pressão por eles concebida como uma brincadeira suja de parte do chamado espírito do mundo, etc. Força que se torna cada vez mais enorme e, no final, termina sendo o mercado mundial. Fecha aspas. Naturalmente, esta visão da história do mundo, concebida como a difusão universal do mundo de produção mais avançada no quadro de um mercado mundial plenamente desenvolvido, ou seja, como um processo real do vir a ser, caracterizado por atividades claramente identificáveis de produção e consumo, dentro de seus parâmetros estruturais e institucionais muito bem definidos, trouxe com ela a visão correspondente da saída dos antagonismos destrutivos da ordem social prevalecente, pois, de um lado, ela visava, como pré-requisitos de sua realização, o nível mais elevado possível de produtividade, o que, por sua vez, implicava a necessária transcendência de determinadas barreiras e contradições locais e nacionais, bem como uma total integração benéfica e racionalização cooperativa da produção material e intelectual numa escala global. Por outro lado, como inevitável corolário do caráter global da tarefa especificada, antecipava a ação conjunta das nações industrialmente mais poderosas, de modo a produzir uma nova ordem social, em seu modo de funcionamento universal, objetivo e seu espírito conscientemente internacionalista. Para citar Marx novamente, abre aspas, esse desenvolvimento das forças produtivas, que ao mesmo tempo implica a real existência empírica dos homens em seu ser histórico mundial e não local, é uma premissa prática absolutamente necessária, porque sem ela a privação e carência se generalizam, e com carência recomeçariam as lutas pelo básico e toda a velha sujeira seria necessariamente restaurada. Além do mais, porque somente com esse desenvolvimento universal das forças produtivas é que se estabeleceria um intercâmbio universal entre os homens, o que de um lado produz em todas as nações simultaneamente o fenômeno da massa sem propriedade, a competição universal, tornando cada nação dependente das revoluções das outras e, finalmente, coloca indivíduos histórico mundiais e empiricamente universais no lugar dos locais. Empiricamente, o comunismo
só é possível como ato dos povos dominantes todos de uma vez e simultaneamente, o que pressupõe o desenvolvimento universal das forças produtivas e do intercâmbio mundial ligado a elas. Fecha aspas. Esta maneira de abordar as questões demonstrou não apenas a superioridade da concepção materialista da história em relação a seus equivalentes idealistas, inclusive a visão hegeliana, mas também as grandes dificuldades que acompanhavam a adoção do método marxiano. No que diz respeito às filosofias idealistas, o peso da prova material em relação à realização prática das tendências históricas, aprendidas nas circunstâncias objetivas de indivíduos realmente vivos que se dedicassem às suas metas dentro da rede de complexas determinações sociais, não existia e não poderia existir. A atuação dentro do quadro conceitual idealista permitiu a Hegel substituir as provas materiais exigidas pelas abstrações convenientemente maleáveis, em última análise circulares, do espírito do mundo autoalienante, que alcançou sua realização final na intranscendível ordem mundial da sociedade civil capitalista e seu estado ético. Em compensação, as dificuldades de Marx eram inseparáveis da adoção dos princípios orientadores materialistas do método histórico e dialético correspondente. O aspecto problemático da visão apresentada nas duas últimas citações não era sua pertinência em relação ao conjunto da nova época histórica, mas sua relação com o estado real das coisas na maior parte do mundo no momento de sua concepção. 1.5.2. Aqui estão em jogo duas questões fundamentais. A primeira diz respeito à necessidade da transição e a segunda ao quadro histórico e global que se poderia realizar com sucesso e a transição para a ordem socialista defendida. Hegel descrevia o capital como a permanência congelada, associada à sua definição de universalidade como moderno. Da mesma forma, a liberdade com que Hegel estava preocupado na postulada realização da liberdade através da história do mundo era apenas a ideia de liberdade. Segundo Hegel, todas as coisas eram regidas por seus princípios, e o princípio do mundo moderno era considerado o pensamento universal. Os problemas da história do mundo foram assim resolvidos pela definição de um conjunto de conceitos entrelaçados, dentro do domínio do espírito do mundo que se auto-antecipava e necessariamente se autorrealizava. Desta maneira, o prejulgado e historicamente congelado particularismo do capital poderia ser elevado à posição de universalidade atemporal e permanência racionalmente incontestável, como, na visão de Hegel, já havíamos atingido a fase histórica da plena adequação do espírito do mundo a si mesmo, não era concebível surgir a questão da transição para uma diferente ordem do mundo. Ao contrário de Hegel, Marx tratou no sistema do capital como necessariamente transitório, a despeito do avanço histórico incorporado ao modo de funcionamento do capital no que se refere à produtividade quando comparada no passado, o que Marx admitia mais do que generosamente. Ele considerava sua viabilidade sociometabólica confinada a uma fase histórica rigorosamente limitada, que devia ser superada pela intervenção radical do projeto socialista, pois as determinações estruturais mais centrais do sistema do capital, baseadas num conjunto de relações de mediação articuladas para a dominação do trabalho, a serviço da necessária extração do trabalho excedente, eram irremediavelmente antagônicas e, em última análise, não apenas destrutivas, mas também autodestrutivas. O projeto socialista concebido por Marx visava o redimensionamento qualitativo dessa estrutura antagonista de mediações reais que Hegel, sintonizado com seu ponto de vista social e apesar de sua grandeza como pensador, teve de envolver num nevoeiro místico, uma vez que os tempos de referência das formas e instituições de mediação social historicamente dadas estavam identificados no método marxista, desnudando suas determinações internas incuravelmente antagônicas. Tornou-se claro também que remédios parciais não poderiam retificar os antagonismos materiais fundamentais, políticos e culturais e as desigualdades estruturais do sistema do capital. Deste modo, o empreendimento socialista tinha de ser definido como alternativa radical para um modo de controle sociometabólico de todo o sistema do capital. Este último não poderia funcionar de nenhuma outra maneira, a não ser sob a forma da própria imposição como alienação radical do controle dos indivíduos. Consequentemente, nenhuma intervenção sobre alguns defeitos parciais por meio de reformas de acomodação havia seguido em vão por mais de um século e totalmente abandonada por havia pouco tempo pelo movimento social-democrata, poderia enfrentar essa dificuldade. Desejando realizar alguma coisa, o projeto socialista tinha de se redefinir como a restituição da função de controle historicamente alienada para o corpo social, os produtores associados sob todos os seus aspectos.
Em outras palavras, o projeto socialista teria de ser realizado como um modo de controle sociometabólico qualitativamente diferente, um controle constituído pelos indivíduos de tal maneira que não fosse deles alienável. Nesse aspecto, para ser bem-sucedido, teria de ser um modo de controle capaz de regular as formas produtivas, materiais e intelectuais dos intercâmbios de mediação de indivíduos entre si mesmos e, por natureza, não vindos de cima. A única maneira em que a mão invisível, supraindividual, poderia afirmar seu caráter nada benevolente, usurpando os poderes interindividuais de tomada de decisão, mas sim emergindo da base social mais ampla possível. Enquanto o capital permanece globalmente dominante, sua transitoriedade, enfatizada por Marx, está sujeita a permanecer apenas latente, pois, não importa o quanto seja problemática de sua condição mais profunda, sob as condições de sua dominação global, a falsa aparência da inalterável permanência do sistema do capital marca nitidamente o horizonte da vida cotidiana, relativamente calma na sociedade da mercadoria. Aqui a concepção marxiana deve ser cotejada com sua própria perspectiva alternativa e inexplorada. Os fatos históricos reais desde a época da morte de Marx produziram algumas limitações dolorosas neste aspecto. No segundo trecho citado de A Ideologia Alemã na seção 1.5.1, Marx referiu-se duas vezes à categoria de simultaneidade, tentando explicar a natureza dos fatos em andamento. Em primeiro lugar, ele indicou que o desenvolvimento universal das forças produtivas sob a regra do capital traz consigo não apenas o intercâmbio universal, dentro do quadro do mercado mundial, mas também em todas as nações simultaneamente, o efeito da massa sem propriedade, a competição universal, e, em segundo lugar, como corolário do primeiro, enfatizou que o comunismo só é possível como ato dos povos dominantes todos de uma vez, e, simultaneamente. Quanto ao terreno em que se esperava que os povos dominantes atuassem simultaneamente, Marx tinha em mente a Europa. Enquanto o objeto de análise é o tipo clássico de desenvolvimento capitalista, sem as complicações nele introduzidas pelo desenvolvimento desigual, os critérios enumerados por Marx permanecem válidos. Se estendida universalmente, a competição produz, sem a menor dúvida, a massa sem propriedade, e simultaneamente num índice bastante uniforme em todas as nações. Desta situação difícil também resultaria que, enquanto amadurecessem as contradições do sistema e a situação se tornasse insustentável para a massa sem propriedade, seria provável que ocorresse uma ação simultânea em defesa dos interesses dos trabalhadores contra o estrangulamento ubíquo e mais ou menos uniforme do capital. Além do mais, devido à incansável competição no quadro de um mercado mundial que funciona adequadamente, não pode haver meio significativo de minorar as contradições do sistema e seu impulso para a saturação e uma possível quebra. A pressuposta ação simultânea dos povos dominantes é mais plausível sob tais circunstâncias. Entretanto, uma vez somadas a este quadro as condições diferenciais de crescentes vantagens ou desvantagens entre as nações em desenvolvimento capitalista, a situação muda, tornando-se irreconhecível. Isto não ocorre apenas do lado do capital, mas, ainda que temporariamente, também em relação ao trabalho. No que diz respeito ao capital, a expansão imperialista, por um lado, e os desdobramentos monopolistas, pelo outro, proporcionam um novo alento ao sistema do capital, retardando acentuadamente o momento de sua saturação. Esses conferem enorme vantagem às forças socioeconômicas dominantes sustentadas de todas as formas possíveis, internamente e no exterior, pelo Estado capitalista. Assim, a competição, embora quase impossível de eliminar, torna-se uma ideia um tanto problemática no quadro de um complexo imperialista. Muitas das contradições do sistema competitivo industrial são transferidas para o plano da rivalidade entre os estados, e as consequências são potencialmente ruinosas, como atestam duas guerras mundiais. Ao mesmo tempo, devido aos desdobramentos monopolistas, as regras da competição podem ser torcidas e voltadas para a vantagem das forças econômicas dominantes. As consequências têm dois aspectos. Em primeiro lugar, os monopólios poderosos adquirem grandes privilégios em todo o mercado mundial. Em segundo, a concentração e a centralização do capital são grandemente facilitadas, em conformidade com os interesses dos monopólios, oligopólios e cartéis dominantes. Com relação ao trabalho, as mudanças são muito significativas. Agora, apesar da margem de vantagem diferencial, que rende taxas diferenciais de lucros e superlucro, certa posição pode ser deslocada para a força de trabalho metropolitana. É deste modo que a taxa diferencial de exploração
sem a qual as necessárias taxas diferenciais de lucro altamente favoráveis não seriam visíveis, torna-se parte integrante do sistema do capital global, tornando problemática também nesse aspecto a ideia da ação simultânea pelas classes trabalhadoras dos povos dominantes em toda a duração, ainda que temporária, das condições acima descritas. 1.5.3 Marx, naturalmente, não foi contemporâneo destes fatos. O pleno impacto dos impérios capitalistas emergentes em sua terra e nas relações entre os estados estava longe de ser visível durante sua vida. As transformações monopolistas da economia também mal despontavam no horizonte, e menos ainda poderiam tornar evidente todo o seu potencial de reestruturação do conjunto do sistema do capital. Portanto, seria absurdo censurar Marx por não oferecer soluções para problemas que somente bem mais tarde se transformaram em desafios históricos tangíveis para o movimento socialista. Mas houve um momento em que Marx tocou na possibilidade de uma perspectiva sócio-histórica alternativa em relação ao que normalmente defendia. Essa alternativa foi mencionada num trecho de uma carta não muito conhecida de Marx para Engels, para a qual tentei chamar a atenção durante muitos anos. O trecho é o seguinte, abre aspas, a tarefa histórica da sociedade burguesa é o estabelecimento do mercado mundial, pelo menos em suas linhas básicas, e de um modo de produção que repouse sobre esta base. Como o mundo é redondo, parece que isso já foi realizado, com a colonização da Califórnia, da Austrália e a anexação da China e do Japão. Para nós, a difícil questão é esta. A revolução do continente é iminente e terá um caráter imediatamente socialista. Não será necessariamente esmagada nesse cantinho do mundo, já que num terreno bem mais vasto a sociedade burguesa ainda está em ascensão. É óbvio que não era indiferente saber se os antagonismos internos do capital classicamente desenvolvido explodiriam no limitado domínio europeu, despedaçando com isso o próprio quadro operacional do sistema, ou se seria possível encontrar um meio de deslocar as contradições acumuladas por meio da ascensão continuada da ordem burguesa numa parte muito maior do mundo. É verdade que num planeta redondo, depois da colonização da Califórnia e da Austrália, além da anexação da China e do Japão, não restava mais nenhum continente a ser descoberto pelo capital para colonização e anexação. No entanto, isto era verdade apenas no sentido da totalidade extensiva do planeta, até onde dizia respeito à totalidade intensiva dos vastos territórios já descobertos e anexados. O sistema do capital estava muito longe de alcançar os limites de sua expansão e acumulação produtiva. Realmente, não apenas nas áreas recentemente colonizadas e anexadas, nem mesmo só nos países conquistados pelos poderes imperialistas dominantes em toda a fase histórica da expansão colonial imperialista, mas em toda parte, inclusive nos mais privilegiados países metropolitanos, os continentes invisíveis de exploração cada vez mais intensa do trabalho ainda estavam para ser plenamente descobertos e colocados a serviço da ordem sociometabólica do capital. Para usar uma analogia, a grande diferença nesse aspecto era igual à completa oposição entre valor absoluto e valor relativo da mais-valia. Se, como veículo de expansão, o capital pudesse basear-se apenas no valor absoluto da mais-valia ou no tamanho geograficamente limitado do planeta, seu período de vida seria, com toda certeza, fortemente reduzido. Um dia tem apenas 24 horas, assim como o planeta redondo tem um tamanho incomparavelmente mais limitado do que a totalidade intensiva da exploração e a correspondente magnitude da acumulação do capital, exprimida ou bombeada de trabalho por meio dos bons serviços prestados pela mais-valia relativa. Marx só podia esperar que os fatos concretos para as perspectivas do socialismo viessem por intermédio de uma grande revolução social, não isolada na Europa, realizada pelas classes trabalhadoras dos povos dominantes, de maneira a assim bloquear a via para a indefinida ascendência histórica do capital sobre o terreno bem mais vasto existente, prontamente reconhecido por ele. De fato, a mesma carta para Engels ele acrescentava: não se pode negar que a sociedade burguesa vive seu segundo século XVI, que espero levará para o túmulo, assim como o primeiro me trouxe a vida. Que espero a levará para o túmulo, assim como o primeiro a trouxe a vida. Como todos sabemos, a esperança expressa na última sentença foi amargamente negada. Não obstante, Marx permaneceu fiel à sua perspectiva inicial. É isto apesar do fato de a Revolução Social prevista por ele, a Comuna de Paris de 1871, ter sido realmente esmagada no cantinho do mundo europeu e, em considerável grau, também do fato de ter permanecido em um evento isolado.
A ascensão da sociedade burguesa continuou daí por diante, sem grandes obstáculos. Muita coisa prendia Marx à perspectiva de que sua obra fora originalmente articulada e muito pouco já era visível das novas tendências de desenvolvimento imperialista e monopolista, para permitir-lhe fazer a grande mudança para uma outra perspectiva, no espírito sugerido em sua carta a Engels. Hoje, ao contrário, é preciso enfrentar os problemas pertinentes por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque nenhum socialista pode levar a sério a ideia de que o sistema do capital possa ser historicamente suplantado enquanto a ascendência da ordem burguesa conseguir afirmar-se sobre o terreno global. Isso significa que é necessária a reavaliação de todas as estratégias socialistas em diferentes partes do nosso planeta, deve compreender a dimensão perturbadora e negativa desta ascensão, tanto na interpretação do passado histórico como na avaliação do futuro, pois a não atribuição do devido peso às forças que sustentam o sistema do capital em seu conjunto leva às ingênuas expectativas do catastrofismo, ou ao desencantamento derrotista e ao total abandono da perspectiva socialista, como se viu no passado recente. A segunda razão é igualmente importante. O aspecto positivo do dilema histórico inexplorado de Marx é que a ascendência em si está limitada pelo terreno final que pode ser e tem sido até agora incorporado ao quadro da expansão e acumulação do capital. Em outras palavras, a ascendência histórica e até mesmo o terreno global, e mesmo quando considerada em sua totalidade intensiva, é apenas histórica. Ela está necessariamente confinada às limitações das reais potencialidades produtivas do capital e permanece sujeita aos inextirpáveis antagonismos desse sistema de reprodução sociometabólica em sua totalidade. Dada a evidente natureza global das transformações históricas ocorridas desde os dias de Marx, já não se poderia mais confinar as probabilidades de levantes sociais fundamentais a um cantinho do mundo. Não existe mais e absolutamente não pode mais existir cantinho algum, muito menos socialismo em um só país, não importa qual fosse a vastidão desse país ou a imensidão de seu povo. Nada poderia sublinhar esta verdade simples com maior força do que a impressionante implosão do sistema soviético. Como já foi mencionado, a ascendência histórica do capital em suas linhas gerais está chegando ao fim. É significativo que esse processo só pudesse ocorrer sob uma forma muito contraditória, acumulando problemas enormes para o tempo à nossa frente. Em consequência do desenvolvimento global enviesado ocorrido nesses últimos 100 anos, sob dominação de meia dúzia de países capitalistas avançados, os termos da equação original de Marx mudaram fundamentalmente. A forma como este processo chega à sua conclusão pronuncia um julgamento muito severo sobre ele. A consumação da ascendência global do sistema do capital, apesar de 5 décadas de expansão e acúmulo, trazia consigo a condenação da esmagadora maioria da humanidade numa existência miserável. Naturalmente, existem os que não veem nada de errado na situação atual. Chefes de governo, como John Major na Inglaterra, declararam que, com uma presunçosa autocomplacência, que o capitalismo funciona. Eles se recusam a fazer as perguntas: para quem? Certamente não para 90% da população mundial. E por quanto tempo? Não obstante, é estranho que, no momento em que tem de se defender pelo fracasso miserável de suas políticas e pelas promessas constantemente quebradas, ele só consegue repetir como um disco quebrado que os problemas que os obrigaram a descarrilar não foram criados por eles, mas por toda a economia industrial, eufemismo para países capitalistas, do Japão à Alemanha e dos Estados Unidos à França, para não mencionar a Itália e os outros membros da Comunidade Econômica Europeia. E, assim, recusam-se a enxergar a gritante contradição entre a confiante declaração de que o capitalismo funciona e a admissão forçada de que, no final das contas, não funciona, conclusão para que eles jamais apresentam explicitamente, embora esteja diante do nariz. Ao longo do último século, é certo que o capital invadiu e subjugou todos os cantos do nosso planeta, tanto os pequenos como os grandes. No entanto, ele se mostrou absolutamente incapaz de resolver os graves problemas que as pessoas têm de enfrentar na vida cotidiana pelo mundo afora. No mínimo, a penetração do capital em cada um dos cantos do mundo subdesenvolvido só agravou esses problemas. Ele prometia modernização, mas, depois de muitas décadas de intervenção trombeteada em alto e bom som, só ofereceu a intensificação da pobreza, a dívida crônica, a inflação insolúvel e uma incapacitante dependência estrutural.
Tanto mais hoje é de fato muito embaraçoso lembrar aos ideólogos do sistema do capital de que há não muito tempo eles espetaram suas bandeiras no mastro da modernização. As coisas mudaram bastante nessas últimas décadas, em relação ao passado expansionista. O deslocamento das contradições internas do capital podiam funcionar com a facilidade relativa na fase da ascendência histórica do sistema. Sob tais condições, era possível tratar de muitos problemas varrendo-os para baixo do tapete das promessas não cumpridas, mas a modernização do terceiro mundo é uma prosperidade bem maior nos países metropolitanos, afirmada com base na expectativa da produção de um bolo que cresceria infinitamente. Todavia, a consumação da ascendência histórica do capital altera radicalmente a situação. A esta altura, já não é mais plausível fazer nova série de promessas vazias, mas as velhas promessas devem ser varridas da memória, e determinadas conquistas reais da classe trabalhadora nos países capitalistas avançados devem ser roladas no interesse da sobrevivência da ordem socioeconômica e política vigente. Estamos neste ponto. As celebrações triunfalistas de poucos anos atrás até hoje soam bastante ocas. O desenvolvimento enviesado do último século, que simplesmente multiplicou os privilégios de poucos e a miséria de muitos, não trouxe solução no modelo da vitória civilizada da propriedade móvel, Marx, mas surgiu uma condição radicalmente nova no decorrer das últimas décadas, afetando seriamente as perspectivas futuras de desenvolvimento. Do ponto de vista do sistema do capital, é hoje particularmente grave o fato de que até mesmo os privilégios de poucos já não podem mais ser sustentados nas costas de muitos, em nítido contraste com o passado. Em consequência, todo o sistema está se tornando bastante instável, ainda que leve algum tempo antes de que transpirem todas as implicações dessa instabilidade sistêmica, exigindo remédios estruturais em lugar do adiamento manipulativo. Assim, a perspectiva alternativa de Marx só agora, nesse nosso tempo, volta a prevalecer. Não há muito, os problemas acumulados podiam ser deixados de lado ou minimizados em conversas autocomplacentes sobre disfunções, mais ou menos facilmente manipuláveis. Entretanto, quando até os privilégios da pequena maioria são insustentáveis, apesar da cada vez mais intensa exploração da esmagadora maioria, essa conversa deve soar problemática mesmo para aqueles que antigamente a utilizavam, sem a menor crítica. Na verdade, essa mesma gente que ainda ontem queria que ficássemos satisfeitos com seu discurso explicativo sobre as simples dificuldades técnicas e disfunções temporárias já começou, há pouco tempo, a falar de problemas compartilhados por todos, da necessidade de esforços comuns para solucioná-las, dentro dos limites da ordem estabelecida, confessando às vezes sua perplexidade em relação ao que parece estar acontecendo por toda parte. Mais do que qualquer outra coisa, essa gente se confunde porque a queda do sistema soviético não apenas eliminou seu álibi justificador preferido, mas, para piorar, também não trouxe ainda para seu próprio lado os resultados benéficos esperados. Teimosamente, a esperada revitalização do sistema do capital ocidental, graças à vitória sobre o leste e à concomitante natural e feliz mercantilização da parte pós-revolucionária do mundo, deixou de se materializar. Os ideólogos do capitalismo avançado gostavam de pensar que o sistema soviético era diametralmente oposto ao seu. Tiveram de ser despertados pela desconcertante verdade. Era apenas o outro lado da mesma moeda. É sensato o fato de que está cada vez mais difícil caminhar sobre o tapete sobre o qual se podiam esconder sem dificuldades e por longo tempo, e até mesmo os problemas mais sérios. É realmente muito importante que os problemas injustificadamente desconsiderados e que afetam a própria sobrevivência da humanidade tenham de ser encarados sob circunstâncias de que todo o sistema do capital entrou em sua crise estrutural.